aqueles que são de Deus, eles têm uma fome dentro de si. O homem natural, ele não compreende. Os homens naturais, eles chegam a dizer que você é louco, que você não sai da igreja. Você já ouviu isso, querido? Já ouviu, amado? Eu já ouvi muitas vezes. E se você não ouviu, querido, algo está errado com você. Porque você deveria estar aqui muitas vezes. Há uma sede dentro de nós, há uma fome dentro de nós. E a comida natural, ela não mata essa fome. Quando perguntaram para Jesus a respeito do que ele se alimentava, ele disse: a minha comida é do céu. A minha comida não é carne, não é bebida humana, mas eu sou alimentado pelo céu. Assim somos nós, homens e mulheres, feitos a partir de Jesus, o segundo Adão. A Bíblia diz que eu nasci 2 vezes. Você também? Ah, não me olha assim não, querido. Você está igual o olhar de Nicodemos. Mas como assim, pastor? Nós nascemos 2 vezes. Nascemos em Adão, e ali eu nasci imperfeito. Mas eu nasci de novo em Jesus. Ai, glória a Deus. E ali eu nasci perfeito. Amém, querido? Diga para o teu irmão, você nasceu 2 vezes, viu, querido? 2 vezes, viu, Ana? 2 vezes. Aleluia. O primeiro foi de parto normal, ou cesárea, sei lá o quê. O segundo, aí foi um estrondo. Foi sobrenatural. Querido, o segundo foi poderoso. Eu nasci dele. Você também? Aleluia. Juízes capítulo 12, você encontrou? A partir do verso de número 4 até o 6. Diz assim o texto: e ajuntou Jefité a todos os homens de Gileade, e combateu contra Efraim. E os homens de Gileade feriram os de Efraim, porque, estando os gileaditas entre Efraim e Manassés, disseram: fugitivos sois de Efraim. Porém, tomaram os gileaditas aos efraimitas no vals do Jordão. E sucedeu que quando os fugitivos de Efraim diziam: passarei então os homens de Gileade, e lhes diziam: és tu efraimita? E dizendo ele: não, então lhes diziam: dize, pois, Shibolete. Porém, eles diziam Sibolete, porque não podiam pronunciar assim essa palavra bem. Então pegavam dele e o degolavam no vals do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42 mil homens. E caíram e foram degolados naquele tempo 42 mil homens. Assim diz o texto. Amém, queridos? Eu quero falar com você a respeito desse texto bendito e dessa revelação de Deus para nós. Pois eu tenho certeza, se você der lugar, essa semente vai produzir fruto na tua vida. Amém, amados? Vamos orar. Querido Deus e amado Senhor, Tu conheces bem cada um de nós. Aliás, nós nascemos a partir de Ti. Tua palavra diz que antes que a palavra saia pela nossa boca, Tu já o sabes. Tu sondas o meu pensamento, Tu esquadrinhas o meu coração. Não há nada, Senhor, escondido diante da Tua face. Aliás, se eu subir no alto monte, lá Tu estás. Se eu ir até o mais profundo abismo, Tu também ali estás. Se eu estiver na profundeza dos mares, o Senhor também me encontra. Ah, papai, da onde fugiremos da Tua presença? Aliás, nós queremos é ficar na Tua presença. Por isso, papai, nos aperfeiçoe. Essa palavra, ela é linda e ela é maravilhosa quando ela é revelada. Por isso, papai, construa em mim o Teu caráter. Construa em cada vida que está aqui, do visitante, do menor ao maior. Construa em nós aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos nessa terra. O Teu caráter em nós.
parecidos com Jesus Cristo, identificados pela palavra que sai da nossa boca. Assim nós cremos e assim nós te agradecemos. E todo que crê, diga amém. Amados, antes de falar com você daquilo que Deus está dizendo dentro de mim, o Deus Espírito Santo, nós precisamos entender o contexto do que há nessa palavra bendita. A palavra de Deus diz que nesse tempo, Jefité, que no capítulo 11 diz que ele era um homem valente, valoroso, um homem destemido e fiel a Deus. A Bíblia diz que ele era um gileadita, de Gileade. Diz o texto, querido, que nesse tempo, um tempo de combate, de guerras, esse homem pertencia a Gileade, o povo de Israel, representante, sombra daquilo que nós somos hoje, o povo do Senhor. A Bíblia diz, querido, que ele tinha um grande desafio pela frente. A palavra de Deus diz que ele ia enfrentar o exército dos amonitas, o exército do rei Amon. E quando esse exército se deparou diante dele, ele começou a buscar estratégias, querido, para poder vencer esse adversário, muito mais numeroso do que ele. E uma das estratégias que ele teve, foi de buscar ajuda a um povo vizinho, a um povo que também era um povo de Israel, os efraimitas, o povo de Efraim. Então se juntaria o povo de Gileade e o povo de Efraim para vencer os amonitas. E este era o plano de Jefté. Mas o plano de Deus era diferente. O plano de Deus era dar a experiência àquele homem de que o Senhor é suficiente nas nossas guerras. Amém, querido? E esse Deus não mudou, porque Ele tem feito isso em todo tempo e em todo lugar. Nós que temos, às vezes, querido, para vencer os desafios que estão diante de nós temos pensado em planos, em estratégias, mas o resumo de tudo, querido, que eu tenho vivido como vitória, se chama Jesus Cristo, Senhor. Ele tem sido a minha vitória, a minha segurança, a minha força, o meu contentamento, o meu recurso presente no dia da minha necessidade. Como ele não mudou, ele foi assim com Jefté. Os efraimitas, num primeiro momento, disseram, não, nós não vamos subir contra vocês. Eles temiam, porque o exército de Amon era muito grande, muito forte. Eles temiam a morte. Mas o Senhor disse a Jefté, suba, Gileadita, e eu serei com você. E não foi diferente. Ele subiu, ele venceu aquela batalha, e ele voltou vitorioso. É claro que dentro desse contexto, Jefté é aquele que vai oferecer, num descuido, ele oferece para Deus, Deus, o Senhor me der realmente essa vitória, eu vou oferecer a primeira pessoa que sair na porta da minha casa, quando eu voltar em vitória. Eu não vou entrar nesse contexto, querido, desse homem precipitado, desse homem falho como nós somos. E a Bíblia diz que sai a sua filha, a sua única filha, e ele tem que oferecer a sua filha em sacrifício a um Deus que abomina sacrifício. O texto anterior, você pode ler, você vai ver revelações de Deus. Mas aquilo que Deus nos traz, querido, é nesse momento, quando ele está voltando vitorioso, quando os efraimitas decidem então, sabendo da vitória dele, se colocar de uma outra maneira. Os efraimitas vão, se colocam à frente do povo de Gileade e de Jefté e diz para ele, olha, você não cumpriu a palavra que você tinha dado. Porque você disse, se nós não subíssemos, você também não iria subir. Isso não era verdade. Aliás, querido, os efraimitas não subiram porque eles temeram. Mas na hora, querido, que a vitória, ela aconteceu, eles estavam ali para levar um pouco do crédito da vitória. Então eles disseram, por você não ter nos chamados, nós iremos agora queimar as casas de vocês. Nós iremos atear fogo na casa de vocês. Então Jefté se viu numa outra batalha. E ele disse, então nós enfrentaremos vocês também.
Vocês que tiveram tudo para ser os nossos aliados, agora vocês se tornaram os nossos inimigos. E nós lutaremos com vocês, porque a mão do Senhor está conosco. E a Bíblia diz, querido, que eles começaram a então lutar contra aqueles que seriam aliados, os efraimitas. E eles foram lutando, até que os efraimitas viram que a derrota era certa. Jefté haveria de vencer novamente. Aliás, querido, em Deus você vai vencer sempre. Ah, querido, diga para o teu irmão, em Deus você vai vencer sempre, viu, Val? Em nome de Jesus, em Deus você vai vencer sempre, querido. Você foi chamado para ser mais do que vencedor. Se posiciona nele, porque ele é a tua vitória. O povo de Efraim, eles começaram a ver que eles iriam perder, e houve um cerco, a ponto, querido, de ficarem muitos homens ali, agora cercado pelo exército de Jefté. Então eles tramaram, como nós somos povos parecidos, vizinhos, nós somos povo de Israel, vamos se fingir ser também de Gileade. Não vamos dizer para eles que nós somos efraimitas, e sim gileaditas. E então eles desceram para o val do Jordão. Eles foram encurralados naquele cerco em meio ao Jordão de um lado e o exército de Jefté do outro. E então, querido, Jefté teve uma estratégia de Deus. Ele colocou enfileirados seus soldados, todo aquele povo cercado de Efraim, dizendo que eram gileaditas. Eles colocaram os soldados enfileirados e eles foram trazendo os homens. E para identificar se eles eram efraimitas ou gileaditas, eles pediam para dizer Shibolete. Mas como o sotaque deles, querido, não era o sotaque de Gileade, na hora de dizer Shibolete, Sibolete, passava o facão na cabeça. Querido, por não saber falar, a Bíblia diz que 42.000 homens foram mortos. Por não saber falar Shibolete, porque não saía, né, querido? Eles falavam Sibolete. Eles foram mortos. Quando eu li esse texto, querido, eu achei o texto maravilhoso, na revelação de Deus, porque por detrás da letra de uma história bem contada, existe uma revelação de Deus para nós. Ai, querido, eu faço um apelo a você, toda leitura bíblica, peça ao Espírito Santo para te revelar o que está no contexto, nas entrelinhas. É por isso que nós somos uma igreja de palavra revelada, o que está por detrás da palavra. Isso só o Espírito Santo pode fazer. Quando eu li esse texto, querido, o Senhor me disse através do seu Santo Espírito, vida e morte através da palavra. De um lado a vida, do outro a morte. Basta saber falar. Eu penso, querido, que o efraimita, ao ver aquilo, muitos ficavam até treinando, né? Shibolete, Shibolete. Na hora que eu chegar é minha vez. É Shibolete. Mas o fato é que eles não conseguiam falar aquilo que eles não eram. Querido, você nunca vai conseguir falar aquilo que você não é. Porque a palavra, querido, ela tem dois efeitos poderosos no mundo espiritual. Ela fala de onde você veio e fala quem você é. E eu vou te provar biblicamente que isso é verdade. Porque o próprio Jesus disse isso. O poder de anunciar e de falar aquilo que está dentro do teu coração. É uma linguagem nos nossos dias. Uma linguagem que primeiro ela existe porque ela é natural. Eu costumo dizer que no nosso próprio estado há uma diversificação muito grande
nos dialetos, na maneira de se expressar. Não é verdade? Alguém que nasceu em São Paulo, que é paulistano, que viveu muito tempo lá, quando eles vêm para cá, ele chama a gente de caipira. E não é uma ofensa. Viu, querido? Porque nós falamos meio puxadinho. Né? Porta, de vez em quando sai. Mas se você pegar o piracicabano, a porta vira uma porteira, né? Porque puxa mais ainda. Estou falando de São Paulo. Se você for lá para Minas, então, tem mineiro aqui? Aldinho levantando a mão. Querido, que reunião que não tem mineiro? Tem mineiro, é outro país. Minha família também é de Minas. Minha mãe dizendo amém, lá, bem forte. Ó. Né, mãe? A mãe é mineira, não é? Gente boa lá. E você conhece um mineiro, você conversa com o Dinho aqui pouco tempo, você já vai ver que ele é mineiro. É uma língua totalmente diferente. Eu disse aqui de manhã, querido, que quando eu mudei para Jaguariúna em 82, os meus colegas não conseguiam entender o que era cacunda. Eu falava, mas eu estou com uma dor na cacunda. Você já viu o mineiro falar isso? Querido. É costa, viu, querido? E vai procurar no dicionário, eles estão certos. Os mineiros estão certos. É costa mesmo. Então nós temos, querido, naturalmente, no mundo natural, isso no nosso país. Eu acabei de vir lá da Bahia, oxente para todo lado lá. Os baianos têm o seu sotaque, sua maneira de falar, sua maneira raiz. Se nós formos então para os 4 cantos da terra, aí, querido, que nós temos muitos idiomas. Dentro dos países, você pegar os Estados Unidos lá mesmo, tem o inglês lá que é de nova-iorquino, tem o inglês texano, é igual nós, querido. Que interessante, a maneira de falar, ou dialeto, ou idioma, fala de onde veio e quem a pessoa é. No mundo espiritual, Fernando, não é diferente. Quando nós nos tornamos de Cristo, há uma nova linguagem que surge dentro de nós. E esse trabalhar de Deus, querido, que é um trabalhar dia a dia. Querido, se há alguém paciente é o Espírito Santo. Dia a dia, trabalhando. E aí você cai de novo e ele vai, não, vem, fica de pé. Eu vou te fazer uma pessoa melhor. E ele é tão paciente que às vezes para tirar uma palavra da nossa boca, leva-se anos. A palavra que às vezes vem impregnado, querido, na nossa velha maneira de viver. Eu nunca fui alguém de falar palavrão. E não é paralelepípedo não, viu, querido? É palavrão mesmo. Eu nunca fui de dizer, nunca convivi com isso na minha família. As amizades que tive, mesmo no mundo, aquilo sempre me doía. Eu achava uma maneira muito desrespeitosa. Mas os palavrões estão aí. E o mundo diz que é normal. Porque o mundo tem uma maneira de falar. E dentro de toda a diversificação que há no mundo, eu estou falando do mundo de um ser que vive na impiedade, no pecado, eles têm uma maneira própria de falar. Se você conversar com alguém, querido, que já foi de facções de coisas violentas, de tráfico, enfim, você vai ver que tem um palavreado lá dentro. Se você conversar, querido, no meio mundano, esse mundo, ele tem uma maneira de se expressar. Um dia desse nós tivemos uma reunião, umas 3, 4 semanas atrás, e o moço que tinha acabado de aceitar Jesus, querido, nós vimos que ele tinha dificuldade de falar as palavras que nós estávamos falando, porque ele estava cheio de gíria, e ele estava envergonhado em dizer as palavras da forma dele. Ele queria se expressar, ele estava muito emocionado, mas ele dizia, então, mano, e é natural. Os jovens têm suas maneiras de se expressar, suas maneiras de cumprimentar, não é assim? O jovem sempre
Eles têm um formato. Mas, querido, nós que somos de Deus, nós precisamos tomar cuidado com tudo isso. Saber o que é realmente uma linguagem que convém você falar. E você deve se preocupar com isso. Eu não posso, querido, falar o idioma do mundo porque o mundo quer que eu fale. Ou eu não posso conversar com todo mundo porque eu tenho que falar a linguagem da roda que está ali. Não, querido. As nossas palavras precisam ser trocadas. Eu andei no mundo, mas eu não faço mais parte dele. O Senhor trocou a minha vida e trocou algo dentro de mim. E a minha renúncia também é por palavras que desagradam a Deus. O mundo tem uma forma desrespeitosa de falar. Não existe honra mais diante dos pais. A sua forma de falar, querido. Eu fui de um tempo onde se pedia bênção para o pai e para a mãe. Isso já não existe. Vai se perdendo o respeito. Vai se perdendo a medida. A ponto, querido, dos telejornais, essa semana eu ouvi um jornal dizendo que a Anitta representa a nação brasileira, diante do sucesso que ela está fazendo. Eu fiquei revoltado com aquilo. Falei, Deus, como pode? Uma mulher devassa como essa representar as mulheres do país. E tem crente que segue. Queridos, os nossos princípios precisam mudar. Eu tenho que aprender a falar Shibolete. Eu preciso falar a linguagem do céu. Eu preciso, querido, evitar a minha timidez no meio do mundo, porque Deus vai usar o que há dentro de você para edificar aquilo que está à sua volta. Nós estamos ficando calados, querido, às vezes, e até tentando imitar a gíria do mundo para se parecer com eles, quando na verdade eu deveria se parecer muito mais com Cristo. Eu tenho dificuldade em falar a gíria do mundo. Eu tenho dificuldade em cantar as músicas do mundo. Eu tenho dificuldade, querido, em falar abertamente o que o mundo fala. As minhas palavras fluem naturalmente de uma fonte inesgotável chamada Espírito Santo. Nós precisamos, querido, entender o que há dentro de nós, porque a palavra de Deus diz, e eu vou te mostrar biblicamente, que aquilo que está dentro do nosso coração é o que vai sair pela nossa boca. Abra a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 12, Mateus 12. Diante dos gibeonitas e dos efraimitas estava vida e morte, na maneira de falar. Você vai ver que Jesus vai falar do mesmo princípio de uma maneira diferente. Mateus capítulo 12. Olha o que Jesus vai dizer. No verso de número 33. Mateus 12, 33. Ele está falando com os fariseus. E ele está confrontando os fariseus, que se achavam mais puros e mais dignos do que os demais. E olha o que Jesus vai dizer para eles. Ou dizeis que a árvore boa é boa e o seu fruto bom, ou vocês dizeis que a árvore é má e o seu fruto é mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Isso é um princípio no mundo espiritual. Pelo fruto se conhece as árvores. E ele continua dizendo: raça de víboras, como podeis vós dizeis boas coisas sendo vocês maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Porque aquilo que há em abundância no seu coração, disso fala a boca. Querido,
Ele está dizendo que aquilo que vai sair pela nossa boca é a revelação daquilo que está dentro do nosso coração. Falar a linguagem do mundo para quem é cheio do Espírito Santo não é normal. Assim, querido, como falar aquilo que o mundo está dizendo e dizer que é de Deus também não é normal. Quando o Espírito de Deus habita em nós de verdade, Ele nos enche. E nesse encher, querido, a Bíblia diz, e o próprio Cristo está dizendo, isso não vai conter mais dentro de você. E de que maneira vai sair? Pela boca. Essas palavras vão edificar. Essas palavras vão curar. Essas palavras vão salvar. Isso tudo que há dentro do teu coração vai se revelar através daquilo que você vai anunciar. Não é normal, querido, ser de Cristo há tanto tempo e continuar com o mesmo palavreado do passado. Algo precisa mudar, querido, na sua vida urgentemente. Se ainda, ai pastor, escapou um palavrão. Ai querido, não deveria. E ele continua dizendo, o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, de tudo que sai da nossa boca sem proveito, olha isto, preste atenção, igreja querida, que tudo que sai da nossa boca sem proveito, e ele chama de palavra ociosa, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Eu não posso mais olhar, querido, de uma maneira normal, a maneira que eu falo. Porque eu vou dar conta, querido, das palavras ociosas que saem da minha boca. E ele continua dizendo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Vida e morte, de novo, querido, diante dos homens. A mesma palavra, a mesma maneira de falar que estava diante dos efraimitas, Deus coloca diante dos homens agora de novo. A tua maneira de expressar, a tua maneira de falar, vai trazer justificação ou condenação. Vamos ser sinceros, querido, conforme nós vamos caminhando com Jesus, e se o andar é genuíno, querido, nós mesmos vamos notar que a nossa maneira de falar muda. O idioma crentez toma conta. Dá glória a Deus, querido. Amém, amado. Que idioma é esse, pastor? É o glória a Deus, é o aleluia, o abençoado, irmão amado. Não é bom isso, querido? Não é bom, querido, que as pessoas saibam que você é de Deus? Amém, amado. Mas a verdade é que às vezes nós nos escondemos e nós somos tímidos a ponto de não falar. Eu não estou falando, querido, que é para amanhã você chegar lá no seu trabalho, lá diante do seu gerente e falar, glória a Deus, meu querido, a paz do Senhor. Não, vai com calma. Ele vai assustar, ele vai falar, mas que doideira é essa? Mas que nas suas vitórias, querido, você comece a dizer, glória a Deus. E não importa quem esteja do lado. Que nas tuas mesas, querido, ou vendo crente ou não crente, que você se posicione como servo do Senhor. Que você seja um representante, a ponto de não ter as mesmas palavras que o mundo tem. Eu dizia, querido, que eu passei por uma experiência que me deixou muito feliz. Há 2 semanas atrás, 2 homens estavam conversando numa empresa que eu fui, e um disse assim, você me mandou um e-mail, e lá estava escrito assim, 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 e ele é uma pessoa que fala muito palavrão. E ele disse uma palavra que eu escrevi, o contexto era outro, mas ele não sabe falar de outra forma, a não ser no meio daquelas palavras. E o outro que estava do lado dele disse, espera aí, essa palavra ele não escreveu, ele não fala isso. Dizendo a meu respeito, o Ricardo não escreve isso, o Ricardo não fala isso, e os 2 eram ímpios. Eu estou falando, querido, numa maneira de falar, que o céu vai te habilitar, ou que o céu vai te justificar, e às vezes condenar.
Nós tomamos muito cuidado com a nossa maneira de falar, às vezes, diante das pessoas desconhecidas. Mas vamos ser sinceros que nós não tomamos cuidado da maneira de falar com as pessoas que nós mais amamos. Se você me perguntasse, pastor, com quem eu teria que tomar mais cuidado na maneira de falar, de ser gentil, de ser paciente, de não perder a paciência, são os que você mais convive. Porque com as nossas esposas, às vezes, nós somos estúpidos. E quando a palavra de Deus diz que nós seremos justificados por palavras, eu preciso mudar minha maneira de falar com as pessoas que eu amo. Será que nós falamos assim porque nós sabemos que o outro vai me suportar, vai me perdoar, sabe meu jeito, conhece como eu sou, sabe que eu estou nervoso, e nós justificamos a nossa maneira de falar dessa forma? Quando na verdade, querido, eu e você deveríamos realmente trazer um dos dons do Espírito Santo para nós, que é a mansidão. Confesso a você que essa palavra, ela fala comigo, ela mexe comigo. E eu penso com todos nós. Vida e morte. Não são poucos os casamentos que terminam por causa das palavras. Não são poucos. Estou certo, Zé Ival? De casamentos que terminam porque não se muda as palavras, não se muda o trato. A palavra de Deus diz, querido, que a boa árvore, ela se prova pelo fruto que ela tem. Diante de Deus, diante da família, mudanças, querido, de comportamento, que aquele que está junto vai poder dizer: eu convivo e eu sei, esse homem mudou. Eu convivo e eu sei, essa mulher mudou. Não é normal, querido, pessoas que são de Deus continuarem a falar da mesma maneira que o mundo fala. Tem algo errado. As mesmas expressões, as mesmas músicas. Tem pessoa que tem prazer, querido, em cantar o que a Anitta, o que esses loucos cantam. Se é que eu posso chamar aquilo de música, né? Querido, eles não podem te representar. Eu sou representando o reino de Deus. Pastor, você falou que as palavras representam quem eu sou e de onde eu vim? É. Quem você é, filho de Deus. E de onde você veio? Do céu. Porque a palavra de Deus diz que quando eu aceitei Jesus, eu fui, querido, entronizado com o rei Jesus, e eu fui assentado do lado dele, e ele me disse: volta para a terra, porque lá você será o meu representante. As pessoas precisam notar na minha maneira de falar que eu não sou dessa terra. A igreja, querida, ela quer se parecer com o mundo, quando na verdade Jesus diz: se pareça comigo. Mas você está a cara de um crente. Já disseram isso para você? Você está uma cara de crente. Diga para o teu irmão, mas você tem a carinha de crente, viu? Em nome de Jesus, você tem um jeito de crente. Aleluia. Querido, se eu ouvisse isso há anos atrás, querido, eu ia reclamar muito. Tem pessoas que me contam: pastor, eu passava aqui, eu falava, mas um lugar que eu nunca vou pisar é nesse lugar, Jesus te trouxe. A nossa maneira de falar fala quem nós somos e de onde nós viemos. Tem um texto que vai dizer bem a respeito disso. Abra lá, Mateus capítulo 26, um pouquinho mais à frente. Mateus 26. Olha o que acontece, querido, quando você anda muito com Jesus. Aleluia. Você vai ficar a cara do seu pai, querido. Amém, amado? Recebe aí, querido. Eu estou falando do pai do céu, viu? Vai ficar a carinha do pai. Aleluia. Mateus 26, você encontrou? Verso 69. Olha que texto bendito e maravilhoso. Ora, estamos juntos aqui, querido? Mateus 26, 69. Ora, Pedro estava sentado fora, lá no pátio.
Aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Um parênteses aqui, querido, que Jesus estava preso. E havia uma grande perseguição de Roma para prender aqueles que eram seguidores do Cristo ou do Galileu. Uma mulher vem e diante de Pedro diz: mas você é um deles. Você estava com ele, o Galileu. E ele vai responder, diante de todos: não sei o que você está dizendo. Saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele agora negou outra vez com juramento. Agora jurando, né, querido? Olha que a coisa aumenta, hein? Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. O que denunciava ele? Querido, se você andar com Jesus, você vai falar igual Jesus. Se você andar com o Espírito Santo, você vai falar como o Espírito Santo. A fala vai te denunciar, querido, quem você é e de onde você veio. Aí diz amém, querido. Diga para o teu irmão: a tua fala vai te denunciar, querido. A tua fala vai te denunciar. E o Pedro, querido, meio que se fazer desentendido, diz: eu não conheço esse homem. Querido, a minha oração é, querido, que ainda que você tente negar, todos saberão que você é servo do Senhor Jesus. A minha oração é, querido, é que você fique cada vez mais parecido com o seu Pai. Tua maneira de falar, tua maneira de se expressar. Querido, essas gírias vão terminar, viu? Ai, querido, diga pro teu irmão aí, pode até olhar para baixo assim, que às vezes ele não gosta. Essas gírias vão acabar, viu? Essa gíria aí que você fala, mano, então, essas coisas vão terminar. Não estou falando de uma linguagem, querido, que os jovens têm, de uma liberdade que todos nós vivemos. Não estou falando para você ser preso a nada, porque servir a Deus é maravilhoso, nós temos uma liberdade para tudo. Mas ser, querido, o que eu era, isso também eu não vou ser. Falar o que eu falava, mas de jeito nenhum. Tratar os que eu amo da maneira que eu tratava, mas não vou mesmo. Ai, pastor, mas é meu marido, tem que aguentar. Vamos orar por ele. Vamos orar por ela. Porque também, quando você resolve estourar, né, querida? Nós passamos o dia pedindo perdão para as pessoas que nós desconhecemos. E quando nós chegamos em casa, nós descarregamos, né, querido? Porque nós pensamos que o cônjuge tem que aguentar. É muito amor. Não é? Olha para a pessoa aí que está do teu lado, querido. É muito amor, não é, querido? É muito. Vai desistir? Jamais. Vamos pedir perdão, vamos recomeçar, mas vamos mudar a nossa maneira de falar, porque a maneira de falar denuncia. Fala para os filhos que nós mudamos. A maneira com que eu falo com a esposa denuncia para os filhos quem eu sou. A maneira de falar com o marido denuncia para os filhos que houve mudança na minha vida. Porque dentro da igreja, querido, mas aqui é só glória a Deus e a paz do Senhor. Não é? Você não vai falar um palavrão aqui dentro, vai? Não levanta a mão, não. A gíria, você consegue deixar. Você falou: pastor, meu irmão querido. A linguagem do mundo nós deixamos lá fora. Mas quando nós estamos com Ele, nós queremos conversar o idioma deles. Quando na verdade o Senhor está dizendo: conversa o meu idioma. A minha linguagem. A minha fala. A ponto de eles olharem para você quando você disser: ai, glória a Deus. Espera aí. Quem é você? Eu estou indo naquela igreja lá. Sou do Senhor. Querido, deixa o mundo conhecer que você é do Senhor.
Vou fazer um apelo, deixa o mundo conhecer que você é de Deus, deixa o mundo saber que você é o representante do céu, deixa o mundo saber, querido, que as palavras que você tem são as mesmas palavras de Jesus, elas produzem vida eterna. Quando João olhou para Jesus, sabe como ele identifica e ele escreve a respeito dele? Ele é a palavra. Vê lá em João para você ver, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Que coisa linda. João identifica Jesus como sendo a palavra. Os próprios fariseus, querido, que odiavam ele e procuravam maneiras de tentar prendê-lo, matá-lo, deixá-lo numa situação vexatosa. Enfim, eles sempre procuravam oportunidade de envergonhar o Cristo. Eles diziam várias vezes, palavras como essas eu nunca ouvi. Eles ficavam inquietos, sabedoria igual a essa eu nunca vi. A maioria, querido, dos ensinamentos do Cristo, não foi curando, não foi expulsando demônios, foi falando. Lê os evangelhos, das manifestações poderosas de Jesus, João, a maioria delas foi falando. No deserto, a tentação foi falando. Diante dos demônios, não foi entrevistando como muitos fazem, não, querido. Foi expulsando, saia. Palavras que tinham poder. Por isso o texto, quando Jesus diz, a palavra lançada sem proveito, palavras que você, querido, tem falado sem autoridade, de qualquer maneira, imitando o mundo, isso será cobrado, porque você tem tudo para falar, conforme eu falei. Eu te enchi de autoridade, mulher, eu te enchi de autoridade, homem, para levar palavras de vida para esse mundo sem vida. Amém, querido? Jesus é maravilhoso. Pedro, tua palavra te denuncia. Não adianta você dizer que não é, porque você veste como ele, anda como ele, e quer saber? Fala como ele. Eu conheci uma pessoa, uma senhorinha, lá na Bahia. Fui comprar uma cocada, porque lá cocada é de verdade, né, querido? E eu fui comprar uma cocada dela e eu vi escrito felicidade. E ela veio toda sorridente, querido, uma forma de cocada grande, pesada. Ela trabalhando com aquilo, mais 2 sacolas do lado que ela repunha. As cocadas da bandeja, ela pegava das sacolas e punha, e colocava ali. E eu perguntei para ela, como você se chama? Ela falou, felicidade. E sorrindo, um sorriso grande. Falei, meu nome é Felicidade. Falei, mas de registro é Felicidade? Achei diferente, né? Ela disse, não, isso foi uma revelação. E aí, querido, eu perguntei para ela, querendo meio que ministrar ela, viu? Essa é a intenção do meu coração. Eu disse para ela, mas de onde vem a tua felicidade? E eu ainda fiz assim com o dedinho. Da onde vem a tua felicidade? E ela começou a dizer, colocou a bandeja do lado e falou assim, moço, então deixa eu te falar. Não é todo lugar que eu paro para falar, mas eu quero te dizer. Eu criei 4 filhos, os meus 4 filhos são formados. Todos eles têm faculdade. Eu tenho casas aqui, eu alugo. Tem uma que eu estou doando para a igreja. Eu trabalho das 2 da manhã, eu acordo muito cedo para fazer a cocada, para pôr no fogo, contou todo o processo da cocada lá. Para sair logo vendendo as minhas cocadas. E eu construí tudo vendendo cocada. Mas voltando à sua pergunta, a minha felicidade vem de Jesus. A minha felicidade não está nas casas que Ele me deu. A minha felicidade não está na formação dos meus filhos.
Essa revelação da palavra felicidade foi num momento muito triste da minha vida. E que uma serva do Senhor me apresentou Jesus. E ela disse, a partir de hoje, seu nome vai se chamar Felicidade. E Deus vai te transformar numa mulher muito feliz. Eu trouxe aquilo para mim e todos que até então, a partir daquele momento, pergunta qual é o meu nome, eu sempre digo, é Felicidade. Fui na Ana Maria levar minhas cocadas. Fui na Record levar minhas cocadas. E a revelação de Deus para mim, ela me falando, foi que eu iria voar. É dali que veio a minha felicidade. E eu fiquei assim, ó. Eu perguntei para que ela me desse abertura para falar de Jesus para ela. E ela falou de Jesus para mim. Eu fiquei maravilhado. Falei, então tá. Ela encheu a boca, querido. E o sorriso daquela mulher e a fala dela estão dentro de mim. Sabe o que é falar de uma pessoa e vê-la na sua frente? Se você me perguntar como foi o recepcionista lá do hotel, uma benção, mas não lembro dele. Das pessoas que você viu, tudo uma benção, mas não lembro deles. Agora, da felicidade, eu lembro bem dela. Aleluia. Você tem tudo para anunciar, querido, que você também é feliz. Amém.